Olá, meus queridos elementos. Nossa aula de hoje é sobre triângulos, um pouco mais elaborada do que da última vez. Com um pouco mais de calma eu pude montar uma aula com algumas referências interessantes e é boa inclusive para quem já assistiu anteriormente. Então vamos ao nosso assunto de triângulos. Veja só, nós temos três figuras aqui de algumas construções que vocês já devem ter visto, mas talvez não prestado tanta atenção, né? Essa estrutura que normalmente é feita para segurar telhados em lugares que são muito grandes e não tem muitas colunas para poder segurar, pontes, né? Diversas. Você tem a ponte de trem aqui, uma ponte normal de carro, em que a estrutura que dá suporte à estrada em cima tem esse formato. Essas estruturas são chamadas de treliça, né? Isso aqui é uma ponte treliçada. Essas pontes são pontes treliçadas. Existem pontes estaiadas, existem diversos tipos de estrutura que tem uma boa sustentação, mas essa é especificamente interessante porque está de acordo com o nosso assunto de hoje, que são os triângulos. Você vai perceber que nessas estruturas você tem vários triângulos que surgem para dar uma sustentação. Isso aqui tem um formato em cruz que vai formar triângulos. Na nossa treliça de viga aqui, uma viga com treliças, são várias vigas segurando o telhado. Você também pode perceber essas estruturas triangulares. Triângulos invertidos, você tem pequenos triângulos, linhas dividindo os triângulos ao meio. Então você tem triângulo aqui. Algumas não tem a linha vertical, mas você percebe em toda a extensão triângulos sendo formados. E aí você talvez nunca tenha se perguntado, mas por que será que tem tanto triângulo nessas estruturas? Por que não fizeram um metal contínuo? Isso aqui fica mais barato do que você fazer uma viga totalmente maciça de metal, e mesmo assim você tem uma estrutura com uma ótima sustentação. Isso obviamente tem a ver com material, né? Se for de metal é mais resistente que madeira, que é mais resistente do que papel, e assim sucessivamente. Porém, o formato em triângulo importa, e muito. E é isso que nós vamos ver o porquê. Mas antes de respondermos o porquê que essas estruturas são montadas com triângulos, vamos falar da construção e um pouco a respeito da figura em si. O triângulo é uma figura poligonal, ou seja, é uma figura plana formada por linhas retas. E a figura poligonal é o polígono mais simples que existe. Não tem como você formar um polígono com menos do que 3 lados. E essa característica vai conferir, essa definição vai conceder uma série de características para o triângulo que são relevantes, principalmente na construção. E aí nós temos no desenho inicial, formando um triângulo aqui com 3 lados, A, B e C, nós vamos falar sobre a condição de existência. Como
porque é possível construir um triângulo analisando as medidas de lado. Você não pode simplesmente pegar quaisquer 3 valores que vier na sua cabeça e fazer a construção de qualquer forma. Então, é feita uma análise que é uma fórmula bem feia, mas que é fácil quando você compreende. É uma análise olhando para cada um dos lados, quais são os valores que ele pode ter em relação aos outros. Então, é preciso, para que exista um triângulo, que ele satisfaça todas as condições que a gente vai colocar aqui. No caso, olhando para o lado A, ele precisa ser, ao mesmo tempo, menor do que a soma dos lados B e C e maior do que a diferença dos lados B e C. No meu desenho aqui, é possível perceber que B é maior do que C. Porém, isso aqui é feito para colocar de uma maneira genérica, onde, independente dos valores de B e C, essa desigualdade, essa inequação faça sentido. Porque se eu colocasse a medida menor aqui, por exemplo, 2 menos 3. 2 menos 3 daria menos 1. E aí sempre essa diferença daria menor do que uma medida positiva. Então, por isso, a fórmula, você vai ver no nosso resumo de apostila, tem esse módulo, porque aí é o valor absoluto da diferença. Então, isso é analisando o lado A. Se você fizer a mesma coisa para o lado B, ele vai precisar ser menor do que a soma A mais B, A mais C, e maior do que a diferença A menos C. E por último, também é preciso validar o lado C, que precisa ser menor do que a soma A mais B e maior do que a diferença A menos B. Traduzindo para uma linguagem não alienígena, cada um desses lados, o lado em vermelho aqui, deve ser, ao mesmo tempo, menor que a soma dos outros dois. Então, o lado A menor do que essa soma e maior que a diferença. Então, ele precisa ser maior do que o valor da diferença B menos C. Como é uma condição, ele precisa satisfazer todas essas comparações. Aqui, então, no primeiro lado, você tem 2 comparações, segundo outras duas, então ele precisa satisfazer 6 comparações para que ele exista, para que seja possível construir um triângulo para que o triângulo tenha o formato que nós conhecemos. E para que ele não exista, basta que uma dessas condições não seja satisfeita, automaticamente você não consegue construir o triângulo. Mas por quê? O que quer dizer um lado ser menor do que a soma e maior do que a diferença? Então aqui nós temos um exemplo de uma construção de um triângulo que não é possível. Coloquei aqui 3 medidas de comprimento, o lado, um segmento AB de medida 3, um segmento AC de medida 1 e um segmento BD de medida 2. Quando você modifica a inclinação, você vai ver no rastro aqui que o fato de o segmento 3 ter exatamente o tamanho da soma 1 mais 2, fica impossível existir qualquer inclinação antes do segmento
1 encontrar com o segmento 2. Então eles formam uma linha reta quando eles vão somar. Obviamente que se o segmento AC, aqui o BD, fosse menor ainda do que 2 e o AC fosse menor do que 1, aí eles não iam nem encostar um no outro, iria ficar com uma distância um do outro e nenhuma posição possível que você inclinasse, eles iriam se encontrar. Aqui, quando ele dá exatamente igual na soma, eles se encontram, mas formam uma linha reta, porque fica um por cima do outro, então não tem nenhum espaço aqui dentro e, portanto, não vai formar um triângulo. Para que haja um triângulo, esse segmento AC precisaria ser maior do que 1 e o segmento D precisaria ser maior do que 2, porque aí, crescendo um pouquinho dos dois, eles iriam se encontrar mais em cima, gerando um espaço interior aqui dentro que formaria o polígono. Então, o lado precisa ser menor do que a soma para que, ao somar os dois, você não consiga ir em linha reta de uma extremidade a outra do lado que você está avaliando. No caso, estou avaliando o lado 3. O 3 precisa ser menor do que essa soma aqui para que eu forme um triângulo. A diferença é simplesmente uma visão contrária, sendo que é um pouquinho mais difícil de ver. É como se eu estivesse pegando aqui, ó. Pego o segmento 3 menos o segmento 2, sobra um espaço aqui de 1. Então aí eu tenho a diferença. Agora eu estou avaliando o lado 1. O lado 1 precisa ser maior do que essa diferença, porque sendo igual, ele vai ficar uma linha reta, sendo menor, ele não vai nem encontrar com o lado de valor 2. Portanto, ele precisa ter um tamanho maior do que 1, que é o valor da diferença 3 menos 2, para que, ao encontrar com o segmento 2, ele fique um espaço e haja alguma inclinação interna para que você forme um polígono. Então essa aqui é uma forma de visualizar o motivo pelo qual essas condições precisam ser satisfeitas para formar o triângulo, né? É preciso que haja um tamanho suficiente, porque indo em linha reta tem que ser um caminho menor do que passando pelos outros dois lados, dando volta. Ele precisa fazer esse caminho aqui, esse caminho precisa ser maior. Se ele desse volta e andasse exatamente a mesma coisa que indo em linha reta, ele estaria, né, andando num buraco de minhoca, ele estaria passando por outra dimensão, porque a nossa realidade não permite que isso aconteça. Ele fica... Se der o mesmo tamanho, significa na realidade que ele fez o mesmo caminho. Na nossa apostila, temos alguns exercícios, no caso 2 exercícios, onde a gente vai treinar o que está sendo dito aqui na condição de existência. Então, o primeiro exercício de fixação, ele diz: é possível construir um triângulo cujos lados medem, letra A, 1, meio e 1/3, 1, 2 e 3, 1, 3 e 6, 1, 3 e 4, 3, 4 e 5. Então, somente uma dessas opções é possível construir o triângulo. A gente vai avaliar uma por uma. Eu vou pular a primeira, porque a primeira trabalha com fração, é chato. A segunda, nós já sabemos que não é possível de construir, porque foi o exemplo que eu passei aqui, o triângulo de lados 1, 2 e 3. Não é possível construir. Fazendo o triângulo de lados 1, 3 e 6. É bom você pegar o menor lado e fazer a avaliação. Então, vou começar aqui com a letra C. Vou olhar para o lado 1 e vou avaliar. O lado 1 precisa ser menor do que a soma dos outros lados. 3 mais 6, que é igual a 9. Então, 1 de fato é menor do que 9.
Isso aqui deu certo. Vamos fazer a comparação contrária. O lado precisa ser maior do que a diferença. Então, o 1 precisa ser maior do que a diferença 3 menos 6. Se eu colocar em módulo 3 menos 6, o resultado vai ficar tranquilo. Vai ficar 1 menor do que. Eu faço 3 menos 6 vai dar menos 3, o módulo dá 3. 1 é menor do que 3? Minto, não é menor, é maior. Ele precisa ser maior do que a diferença. Ele é maior? 1 é maior do que 3? Não. Então, como essa condição não foi satisfeita, esse triângulo não é possível de ser construído. Se uma das condições, eu comparei duas situações, se uma delas falhar, ele já não consegue mais ser construído. Vamos para a letra D. 1, 3 e 4. 1 é menor do que a soma, então é fácil, eu não vou fazer essa comparação, mas aí eu vou fazer a diferença. 3 menos 4 em módulo é menor do que 1? 3 menos 4 vai dar menos 1, o módulo dá 1. 1 não é menor do que 1. 1 é exatamente igual, e aqui a condição não serve igual, porque nós vimos que se for igual, fica uma linha por cima da outra e não tem nenhum espaço ali dentro. Portanto, também não é possível de construir esse triângulo. Por último, temos o triângulo 3, 4, 5, que, adiantando, esse aqui vai ser um triângulo muito conhecido quando a gente estudar relações métricas no triângulo. Esse cara aqui é conhecido como triângulo egípcio. E, portanto, ele é triângulo. Só que como ele é triângulo, eu teria que fazer todas as condições para dar verdade. Então, eu vou fazer o da letra A. Vou deixar minha preguiça de lado e vou fazer a letra A. O lado 1 precisa ser menor do que a soma do lado meio com o lado 1/3. Eu preciso fazer um MMC para somar essas frações. O MMC aqui vai ficar entre 2 e 3. O MMC vai dar 6. 6 dividido por 2 aqui vai 3 e aqui vai 2. 3 vezes 2 vai dar 3. 2 vezes 1. Desculpa, 3 vezes 1 vai dar 2. Opa, lascado. 3 vezes 1 vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2. E o denominador vai ficar 6, porque a gente multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo valor para obter uma fração equivalente. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então ficou 3/6 aqui. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Eu consegui fazer com que ficassem no mesmo denominador e, consequentemente, o resultado da minha soma é 5/6. 5 dividido por 6 é um valor menor do que 1, porque se fosse 6 dividido por 6 ia dar exatamente 1. E aí, o que aconteceu é que o 1 não é menor do que a soma, mas sim maior. Faz com que isso aqui não seja possível de construir triângulo e a resposta seja a letra E. Como eu tinha dito antes, adiantado, é o triângulo egípcio. Só para contextualizar, ele é conhecido como triângulo egípcio porque os egípcios utilizavam ele como se fosse uma régua para poder criar ângulo de 90 graus. O Egito é muito anterior à Grécia. A escrita nem era tão bem desenvolvida, os números ainda usavam os símbolos estranhos, mas os egípcios eles tinham uma matemática muito avançada para
prática, né, para construções e tudo mais. Tanto é que muito ficou se especulando sobre como que foi feita a construção das pirâmides e tudo mais. Nesse contexto, você vai ver muita gente em cursinho, vídeo do YouTube, professores antigos têm o costume de chamar um outro triângulo de triângulo egípcio, um triângulo que possui raízes nos lados, que é o triângulo de ângulos 30, 60 e 90 graus. Nem existiam esses números, essas medidas, e o conceito de número irracional ainda nem tinha aparecido, né? Então a ideia do triângulo egípcio era isso aqui. Os egípcios utilizavam uma corda com vários nós dividindo a corda em pedaços de mesmo tamanho, que é chamado o côvado. Se você lembrar, eu falei disso na primeira aula, onde é feito amarrando. Na verdade, ele vai fazendo a amarração, e o côvado é a distância que se faz do punho até o cotovelo. Então eles colocavam a corda, enrolavam a corda no braço, igual a gente faz para poder enrolar borracha aquelas mangueiras de jogar água no quintal. Você vai enrolando ela no braço, e eles faziam isso na corda. A gente faz com extensão muito grande de fio. Então, cada distância dessa que vinha da mão até o cotovelo é uma distância de um côvado, e eles marcavam esse côvado na corda fazendo nós, né? Então, um total de 11 nós, formando assim 12 medidas de comprimento de um côvado. E essa medida ficava separada nesse formato: 3 côvados aqui, 4 côvados aqui, o resultado dá 7, mais 5, 12 côvados. Então, dessa maneira era formado um triângulo, e esse triângulo é um triângulo que mais para frente depois é conhecido como triângulo pitagórico. É um triângulo que obedece o teorema de Pitágoras, e portanto aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. Então eles usavam esse tipo de construção justamente para poder fazer as quinas das construções com um ângulo de 90 graus, mesmo que eles nem conhecessem esse número 90 graus, unidade de medida graus, não tinha nada disso. Eles só achavam essa forma aqui bonitinha, forma reta. Também servia para você colocar uma parede em pé na vertical. Essa palavra reto significa algo que esteja corretamente na vertical, com nenhuma inclinação para nenhum dos dois lados, ou com a inclinação de 90 graus para os dois lados, que faz com que tenha a mesma inclinação para os dois lados. E isso dá a ideia de que o objeto está reto quando ele forma 90 graus com o solo. Isso é só uma observação. Esse triângulo vai aparecer muito, a gente vai usar bastante, mas agora vamos resolver a próxima questão. A segunda questão da apostila diz o seguinte: no triângulo da figura, a soma das medidas x, y e z pode ser. Isso aqui é uma afirmação bastante importante, porque o fato de pode ser vai criar uma situação que não é nem um pouco trivial na resolução de exercícios. A gente não vai encontrar um valor exato para aquilo que está sendo perguntado. Não vamos encontrar a soma x mais y mais z. O objetivo é encontrar x mais y mais z, porém nós vamos encontrar uma série de valores possíveis que podem ser usando a condição de existência. Por que vamos usar a condição de existência? Porque se você analisar, essas três linhas estão se encontrando num ponto aqui dentro do triângulo e formando assim 3 triângulos. Nós temos aqui, se eu colocar na ordem, esse aqui é o primeiro triângulo, esse aqui é o segundo triângulo, na verdade vou chamar esse aqui de segundo triângulo, e esse aqui é o terceiro triângulo.
para cada triângulo desses, nós conseguimos uma relação entre os comprimentos que a gente quer utilizar nessa soma aqui, esses comprimentos desconhecidos, com uma medida de comprimento conhecida. Então, eu sei que o 30 precisa ser menor do que a soma dos outros dois lados. Ou essa soma precisa ser maior, a soma maior do que o lado. Então, o comprimento x mais y precisa ser um valor maior do que 30. O comprimento y mais z precisa ser maior do que 16. Minto aqui, x mais z. X mais z precisa ser maior do que 18. E o comprimento y mais z precisa ser maior do que 16. Com isso, nós conseguimos um sistema em comum, que é um sistema de inequações. Nesse sistema, o que nós temos, eu coloquei todo mundo que tem letra do lado esquerdo e todo mundo que está numérico do lado direito. Todo mundo que está do lado esquerdo é maior do que os valores que estão do lado direito. Consequentemente, se cada valor desse é maior, se eu somar todo mundo desse lado, essa soma total vai continuar sendo maior do que essa soma. Ao forçar com que o sinal de maior, todos eles estivessem com o sinal de maior, eu vou ter essa possibilidade aqui. Então, se eu somar x mais x, vai dar 2x. Se eu somar y mais y, 2y. Z mais z, 2z. Isso precisa ser maior do que a soma. 18 mais 16 dá 34, com 30 dá 64. Então aqui, 2 vezes cada um dos segmentos tem que ser maior do que 64. Se eu dividir toda a inequação, eu não altero a desigualdade. Então, se eu dividir todo mundo por 2, vai acontecer 2x dividido por 2 vai ficar x, 2y dividido por 2 vai ficar y, 2z dividido por 2 vai ficar z. 64 dividido por 2 é 32. Então, uma das condições possíveis é que a soma x, y mais z, que é o que eu estou procurando, por isso que eu usei as somas e não as diferenças, essa soma precisa ser maior do que 32. Então, qualquer número que seja maior do que 32 serve como resposta. Pode ser o valor da soma. Contudo, o que ele me deu de opções aqui, somente uma das opções é maior do que 32. Então, não pode ser 25, 27, 29 nem 31, porque todas elas são menores que 32. Portanto, a única resposta possível é 33. Agora nós estamos quase prontos para poder falar a respeito da condição que explica o motivo das construções terem um formato de triângulo. A gente já falou dos lados do triângulo, a possibilidade de construção desse tipo de figura, e o outro elemento que constitui o nosso triângulo são os ângulos. Então, triângulo aqui, ângulo B de frente para o B, ângulo A de frente para o A e ângulo C de frente para o lado C. Os ângulos que nós estudamos no conteúdo anterior são as aberturas entre os lados do triângulo. Então, essa abertura no triângulo, você vai perceber que existe uma relação entre a abertura com a medida do lado. E é essa a característica
principal do triângulo que o individualiza em relação a todos os outros polígonos e confere uma série de propriedades que serão exploradas ao longo de todo o conteúdo que a gente tiver em geometria e geometria plana, porque todas as figuras podem ser divididas e quebradas em pedaços triangulares. Então o triângulo ele meio que funciona como se fosse, como eu disse, é o menor polígono, é o polígono mais simples que você consegue formar, e é como se ele fosse um átomo na geometria. As figuras podem ser decompostas em pedaços triangulares. Então quando você entende o triângulo, você entende todas as formas planas possíveis. Então, o que justifica a construção no formato de treliça, utilizando as treliças, vai ser a relação que o triângulo possui de relação entre os ângulos e os lados opostos a esse ângulo. Fiz uma construção aqui, peguei alguns exemplos de treliça, algumas construções. Na maioria das vezes você vai ver essas treliças onde você tem triângulos. Apesar de ser possível construir uma treliça nesse formato aqui, que parece uma escada, ela tem um problema sério. Isso aqui vai ser soldado, encaixado, aparafusado de alguma forma. Você tem camas que tem um formato, cama de metal, que você tem a parte de cima, os pés e o estrado com esse formato. Então a cama ela sustenta um determinado peso, porém depois de um tempo, mesa de cozinha, ela vai ficar bamba. E ela vai ficar bamba por um motivo muito simples. O formato retangular, formato de 4 lados, ele não é uma estrutura rígida. Ele é uma estrutura que a construção dela permite mudança de formato. Como assim? Vamos olhar aqui, eu coloquei 2 exemplos. Coloquei um triângulo que tem um lado AB valendo 4 e um lado AC valendo 5. Aqui você vê um ângulo entre eles e de frente para esse ângulo nós temos uma linha pontilhada, que é como se tivesse um lado fantasma aqui. Essa figura ela não está fechada de verdade. As únicas partes que são concretas aqui é o lado AB e o lado AC, que tem a sua medida 5. Se nesse ponto aqui eu pego e fecho a minha figura, o ângulo vai diminuir. Você percebe que a medida do ângulo está ficando menor, 37, 36, 34, 32, 30, e consequentemente a abertura, o comprimento em linha reta das extremidades do segmento AB e do segmento AC vai ficando menor. Isso aqui é o comprimento desse segmento pontilhado. Então, quanto menor for esse ângulo, menor vai ser o lado oposto a ele, porque ele tem essa relação direta por não ter mais nenhum outro segmento na figura. Então eu posso, se eu abrir, é o contrário. Quanto maior for esse ângulo, maior vai ser o lado oposto a ele. Se eu mexer um pouquinho aqui, você vê que eu posso ir aumentando esse lado e aumentando esse ângulo, e o lado oposto vai acompanhar. Isso, obviamente, se essa figura estiver fechada, estiver aberta, ou esse lado tiver algum material que é extensível. Vamos supor que eu colocasse um elástico, né, nessas pontas aqui. O elástico ele possui uma certa resistência, mas eu iria conseguir esticar ele até um certo ponto antes dele arrebentar, né? Se eu puxasse, ele ia ficar com uma certa esticado e daqui a pouco ele iria arrebentar se eu continuasse puxando, ou dependendo da resistência do material, ele iria esticar e depois não iria esticar mais, se fosse uma mola, alguma coisa do tipo, algo de metal que eu não conseguisse arrebentar com a minha própria mão. Porém, você tem essa relação direta do ângulo da abertura com o lado que vai fechar essa figura. Quando você olha aqui
para um quadrilátero, um retângulo, esse aqui não está bem um retângulo porque os ângulos estão diferentes. Isso aqui é um paralelogramo. Nós vamos estudar isso no próximo assunto de quadriláteros. Porém, você tem aqui um quadrilátero em que eu tenho dois lados valendo 3, os lados opostos valem 3 e os lados mais compridos opostos valem 8. Então temos uma medida 8 e uma medida 3. E aí nessa ponta aqui, vértice A, você vai ver que eu consigo inclinar ele. Todos os ângulos estão mudando, esses ângulos aqui estão diminuindo, enquanto esse ângulo aqui e o oposto estão aumentando conforme eu vou inclinando. Só que apesar dessa mudança nos ângulos, os lados continuam com o mesmo tamanho. Ou seja, a estrutura da figura, ela tem essa capacidade de deformação. Mesmo que eu feche toda a figura, se eu colocar eixos que conseguem abrir e fechar, por exemplo, colocar hastes e na ponta dessas hastes eu colocar um parafuso rosqueado ali. Eu consigo, se nessas pontas todas tem parafusos, eu consigo fazer essa estrutura se movimentar. Inclusive é assim que vai ser feito, por exemplo, uma perna de robô, alguma coisa assim que tenha uma articulação, ela vai articular dessa forma. É uma figura que não é rígida, é uma figura articulada, mesmo que o material das paredes seja muito resistente. Então é natural para esse tipo de figura essa deformação, essa mudança de forma conforme eu inclino. Então, obviamente que se eu colocar algo nas pontas que não seja articulado, por exemplo, se eu pegar um pedaço de metal e soldar aqui, vai existir uma resistência por causa da solda. Mas com o tempo, se eu ficar forçando, balançando, batendo, a tendência é o formato retangular, esse formato ele vai deformar, né? Porque ele é flexível. O que não vai acontecer se você tiver um formato triangular, porque seria preciso que o lado oposto a esse ângulo fosse deformável. Aqui eu parei numa posição perfeita. Então, se eu coloco uma haste aqui agora, mesmo que eu coloque articulado, se eu colocar um parafuso aqui, se eu colocar uma haste de um material qualquer, metal, madeira, qualquer negócio desse, a figura em si ela não tem como deformar, a não ser que eu quebre essa ponta, que eu quebre a minha estrutura, ou que esse lado fosse flexível e conseguisse esticar. E é por isso que você vai ver em algumas situações, você tem uns portões de madeira que tem um formato retangular. Quando você olha de frente para ele, ele tem várias madeiras na vertical, mas quando você olha por trás, para que ele mantenha o formato por mais tempo e ele não quebre nas dobradiças, não é bom que ele tenha somente formatos retangulares. Então modifiquei um pouco a construção aqui e coloquei mais algumas hastes, imaginando que eu tivesse várias madeiras com essa mesma altura de 3 unidades. E mesmo assim eu continuo deformando, não importa quantas madeiras na vertical eu colocar, ele ainda vai ter formato quadrangular e vai ser deformável. Se eu quiser que ele não seja deformável, eu vou ter que colocar uma madeira na diagonal. Por isso que você vai ver os portões com 2 madeiras na horizontal e uma na diagonal quando você olha por dentro. Porque com essa madeira fixada, ela fica pregada, parafusada aqui em todas as outras madeiras,
é impossível você deformar, porque para que você deformasse, a madeira tinha que esticar ou contrair, né? Ela tinha que ser elástica para isso aqui acontecer. Como ela não é, a figura passa a ser rígida, porque aí o formato, esse ângulo vai estar diretamente ligado com esse comprimento. Então, para que esse ângulo se modifique, o comprimento do lado precisa aumentar. Então, isso torna a nossa figura triangular uma figura rígida, enquanto a figura quadrangular é uma figura deformável, uma figura que consegue inclinar nesse formato. Então, mesmo que ela não tenha pontos articulados, com o tempo você vai ter o portão estragado, ele vai soltar, vai quebrar a dobradiça por causa do peso, o próprio peso do portão. Se você tem um portão assim largão, a gravidade vai puxar de um lado, ele vai estar preso só por aqui, então vai estar seguro nesse formato, e longe do chão vai pesar nessa extremidade. Quando pesar nessa extremidade, né, ele vai inclinar para baixo, ele vai ter a tendência de inclinar para baixo. E se não tiver essa madeira na diagonal, ele pode inclinar para baixo, porque o formato dele permite. Por isso que a construção de uma treliça em formato de escada, ela é muito mais frágil, porque apesar de estar conectada de uma forma não articulada, o formato é livre para se modificar. Então ele tem chances de quebrar com o atrito, trepidação e por aí vai. Ele vai poder, em algum momento, vai quebrar essas soldas e essas junções que você tem aqui. O que não vai acontecer quando você tem formatos triangulares, porque o formato triangular, como a gente acabou de falar, ele não é deformável, então teria que destruir a sua estrutura completamente, não só as conexões, mas também as barras de metal precisariam ser quebradas, torcidas, esticadas para que ele mudasse de formato, o que não é necessário no formato retangular. Daí a justificativa do porquê as pontes, as estruturas, as vigas, colunas têm, na maioria das vezes, esse formato que não é deformável. Daí vem então aquela questão que nós resolvemos em sala na sexta-feira passada, nessa sexta agora, onde nós temos dois triângulos conectados, os ângulos marcados entre eles, e como nós vimos nessa situação, quanto maior o lado, quanto maior a abertura, quanto maior o ângulo, maior vai ser necessário o lado para poder fazer a construção da figura. Portanto, quando ele pede o maior dos segmentos e a gente marca todos os ângulos que foram construídos, esse aqui é um ângulo de 60 graus, esse aqui é 60, esse aqui é 61. Nós temos aquela ideia. Olhando dentro desse triângulo, a gente consegue, por conta dos ângulos, saber a ordem de tamanho dos segmentos que estão apresentados aqui. Quanto menor o ângulo, menor o lado. Então, no primeiro triângulo, no triângulo 1, a ordem de comparação vai ser de frente para o menor ângulo está o menor lado, que é o lado AB. Então, o lado AB é menor do que o lado que está de frente para 60 graus, que é AC, que é menor do que o lado que está de frente para o ângulo de 63 graus, BC. Então, se estivéssemos falando somente do triângulo 1, o maior segmento seria BC.
Mas como ele está conectado com outro triângulo, ele divide esse segmento BC com outro triângulo, nesse outro triângulo aqui nós temos também uma comparação. O segundo triângulo, o triângulo 2, tem uma ordem aqui, de frente para o menor ângulo. Vai ter o menor lado, segmento CD, é menor do que o lado que está de frente para o ângulo de 60, que é o BC, que por sua vez é menor do que o segmento que está de frente para o ângulo de 61 graus, que é o BD. Como nessa situação o segmento BC é o maior de todos no triângulo 1, mas no triângulo 2 ele é menor do que o segmento BD, significa que BD é o maior segmento de todos, né? O maior do primeiro triângulo é menor do que o segmento BD, consequentemente, torna a resposta correta a resposta da letra D. BD é o maior de todos os lados.